falar com Deus, fecha os olhos. Ah, Pai amado, obrigado. Estamos novamente aqui, meu Deus, com muita gratidão, sugando, meu Pai, abraçando, tomando posse de cada segundo que temos disponíveis e entregamos para o Senhor. Meu Deus, não estamos deixando, meu Pai, nenhuma sobra. Esse povo aqui, meu Deus, é o povo que quer, meu Pai, amanhã, situações impossíveis se tornando possíveis. Curas, meu Pai, se tornando realidades. Conquistas se tornando testemunhos, meu Pai. É um povo, meu Pai, que não aceita, meu Deus, que 2021 acabou, meu Deus, porque não acabou. E nós sabemos que o Senhor é o Deus que pode parar o tempo, o Senhor retroage o tempo se o Senhor quiser, o Senhor acelera o tempo, o Senhor faz o que quiser com o tempo. Para o Senhor um dia é 1000 anos, meu Deus. Meu Pai, para nós é 1000, para o Senhor é um dia. Meu Deus, pedimos que o Senhor nos ajude. Nos entrega, meu Pai, um poder e uma graça especial. Nos ensina a te agradar, meu Deus. Nos ensina a orar. Nos ensina, meu Pai, a falar. Nos ensina, meu Pai, a andar. Ah, meu Pai, a comer, meu Pai, como cristão. Queremos, meu Pai, ser um povo que represente a Tua palavra. Que seja real, que quando olharmos, meu Pai, o povo olhar para nós, verão, Senhor, ali está. Ah, meu Pai, ali está um verdadeiro adorador. Ali está um Natanael, meu Deus. Ali está, meu Pai, um povo que lá, debaixo da figueira, aquele povo que está lá nas pastagens, Senhor, de Jessé, está lá cuidando do seu relacionamento. Aquilo que é mais importante para a nossa vida, que é o Senhor. O Senhor é maravilhoso. Obrigado, meu Deus. Obrigado mesmo. Realmente é uma grande honra estar aqui, meu Deus. Eu me sinto honrado de poder estar aqui. Porque aquele, meu Deus, que não tinha para ele, para mim, agora eu posso, meu Pai, entregar alguma coisa. E sabemos que o Senhor está procurando os pequenos fiéis. O Senhor está buscando, meu Pai, os seus olhos estão caçando, pesquisando, vigiando. Meu Pai, tem um versículo, meu Pai, tem uma versão, meu Pai, na Bíblia que fala vigiando a quem o Senhor possa demonstrar a sua força. Somente para aqueles com o coração totalmente, integralmente dedicado a Ele. Meu Pai, nós somos o povo que falamos, meu Deus, e mostramos que o nosso coração está aqui, meu Pai. Está acima da nossa alma. O nosso espírito está mostrando hoje para Ti, meu Deus. Ah, meu Pai, meu Deus, verdadeiramente que daqui, meu Pai, 40 horas, provavelmente, um pouco menos, 40 horas estaremos já em 2022. E só vamos ter, meu Pai, para falar que 2021 foi o melhor ano da nossa vida. Mas disparadamente, eu creio nisso, meu Deus. Meu Pai, é impossível alguém falar que está no Senhor que foi pior ou que foi um pouco melhor. Mas aquele que está com o Senhor, meu Pai, foi muito, mas muito, meu Deus. Mas o que o Senhor fez e vai fazer em 2022, meu Pai, já começa a partir do dia 1º. E aquele, meu Pai, que passar ajoelhado no dia 31 para dia 1º, já começa a viver no dia 1º. Já começa a viver, meu Pai, no primeiro dia útil. Ah, meu Pai, o Senhor está esperando, pesquisando, meu Pai, para derramar todo o seu poder. Como está aqui na Tua palavra, meu Pai. O Senhor mandou abrir as portas do céu. Meu Pai, a Tua palavra aqui, meu Pai, o Senhor mandou, Senhor, abrir as portas. Meu Deus, as portas, entregar, meu Pai, e derramar sobre todo o povo, toda a fartura, todo o maná, meu Deus. Isso é poderoso para mim. Muito obrigado, meu Deus. Esteja conosco, meu Pai, nos use e nos direcione para essa reunião. Que não sejamos roubados por sono e nem cansaço, mas que o Senhor, meu Pai, derrame agora uma graça para mantermos acordados, focados e absorvendo tudo, meu Deus. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Muito grato de ver vocês aqui. Senta um pouquinho. Vamos
agora absorver. Olha que poderoso, né? O que eu tinha falado agora há pouco, ó. Porém Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas se abrissem. Imagina isso. Imagina isso. Imagina. Pode abrir, derrama sobre a vida desse aqui, ó, que está às 3 horas da manhã. Na conta, é isso, aquele cliente lá, manda 10 igual. O melhor, manda 10. Aquela casa, vai ter casas para alugar. Carro, vai ser o maior doador de carro da igreja. Vai entregar assim, é disparado. Vai lá, vamos lá que a gente quer, vamos botar uma van nova, um ônibus novo para a igreja, para levar evangelista. É esse povo que Deus está procurando. Se você é esse povo, então é só esperar no Senhor que vai chegar. 1 Reis 19. Eu estava agora mesmo falando aqui na saidinha aqui para o membro, e ele estava falando, nossa bispo, né, tal, o culto maravilhoso, tal, unção, tal, bacana. E eu falei para ele uma coisa que eu fiquei pensando depois. Enquanto eu leio a palavra, eu vou me edificando e me alimentando junto. Vocês sabem que às vezes eu fico empolgado aqui, né, dou umas cambalhotas aqui, porque é muito forte para mim isso aqui. Eu recebo ela muito viva, ela precisa ser recebida. O pregador que falar dessa palavra, ele precisa receber junto. Eu posso ter lido antes ela, mas eu preciso receber ela como fosse a primeira vez que eu estiver lendo. Senão ela não vai ser viva para mim. Toda vez que eu ler essa palavra, ela precisa ser viva, ela precisa mexer comigo. Eu já conheço a palavra não desse jeito. Se você ler, eu acho que eu já ouvi várias pessoas falarem que viu filmes ou leu livros, 1, 2, 3 vezes, e cada vez aprendeu alguma coisa. Se você lê o livro da bispa, cada vez que você lê ele, você vai entender uma coisa diferente. Você não pode ler a palavra e você receber como a mesma forma. Eu falei agora mesmo sobre o Pai Nosso. Tem gente que tem cabelo branco já de ler esse versículo e falar de cor o Pai Nosso. Mas nunca entendeu o significado no grego sobre o Pai Nosso. Eu falei sobre isso. O significado desse governo imperial, dessa supremacia que nós vivemos. Nós somos o rei. Nesse mundo nós temos o poder e devemos ser rei, reinar em vida. O ponto é muito claro aqui. Agora tem gente que andou muito, fez demais, mas se viveu coisas poderosas, assim... se eu falar que todos os milagres aqui que Elias fez, olha, se eu não estou enganado, foi em torno de 7, 8 assim, milagres poderosos, mas Eliseu já foi para 14, ele dobrou. Mas o ponto aqui é que Elias já tinha feito tudo, mas tudo que era assim, feito grandes conquistas. Agora, chega num ponto que se você não ficar atento, no melhor momento da tua vida, acaba sendo o momento mais perigoso da tua vida também. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito. E como havia matado a espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias. Foi nem ela mandou um mensageiro. Que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. É interessante isso aqui para mim. Porque quantas ameaças você já recebeu? Ameaça de gente próxima a tu, ameaça de marido, ameaça de esposa, ameaça de filho. Olha, eu lembro de uma situação da menina falar assim para a mãe que não ia mais comer, né? Porque ela estava vindo na igreja. Acho que não aguentou 12 horas essa greve. Aí ela mandou o mensageiro, a Elias, falou, ameaçou. Isso aqui não era nada. O que é um homem? Fala uma coisa, gente. O que é uma gota de água para aquele que
abriu o Mar Vermelho? Você que já passou pelo mar, quantos mares, quantos mares que, como eu falei agora, se tornaram paredes de água, muralhas, e você passou pelo meio em terra seca. A gente nunca pode esquecer o terra seca, tá? Porque a Bíblia diz em terra seca, você não passou em terra molhada, aquele lamaçal. Deus teve o cuidado de secar a terra para aquele povo passar. Então, quantos mares você já abriu, quantos desertos você já passou, quantas viúvas você já abençoou, morto ressuscitou, dívidas impagáveis foram pagas, doenças, muitos já viveram doenças que impossível e já superou. Agora chega um coitadinho, chega um mensageiro com um recado pequeno, e ao invés de você lembrar realmente, né, quem você, como a Bíblia aqui diz, como eu acabei de ler, ele dividiu o mar, levou os israelitas pelo meio dele, ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia ele guiava como a nuvem, à noite conduzia por meio do clarão de fogo. Ele partiu rochas no deserto, das profundezas da terra tirou água para beber. Ele fez com que nascesse fontes de água da rocha e água corresse pelo rio. Tudo. Deus é Deus. O cara já tinha vivido tanto, vocês já viveram tanto, o ano foi tão poderoso. Quanta gente tem aqui para falar assim, N testemunhos. E às vezes o testemunho maior é a pessoa que está do lado dele. Está aqui, orando do meu lado. Está na igreja, fez teu propósito, esse é um grande testemunho. Só você conseguir trazer o seu familiar, seu marido, esposa, filho, está do seu lado, é um grande testemunho já para muitos, eu acredito nisso. E vamos lá. 3. Elias ficou com medo. E para salvar a vida fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Olha que coisa triste, né? Então orou assim: já chega. Ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados, gente. Meu Deus do céu, as pessoas estão esquecendo quem está orando para quem. E assim, gente que já conquistou o mundo, né? E quando eu falo o seu próprio mundo também, coisa pequena, gente. E uma coisa pequena leva a pessoa a descer o mais baixo nível de ingratidão, de cegueira, porque deixou entrar. De uma hora para outra, eu lembro que minha avó é uma mulher muito de fé, né? Ela ora bastante, né? Mas quando começou essa pandemia, ela, né, nesse negócio aí de ficar parada, né, não ter descansar, aposentadoria, né, esse negócio dela aí, ela começou a ver muito noticiário e depois começou só a falar, né, e falar a linguagem aí, né, mas graças a Deus voltou rápido. Mas não, porque é isso, porque já são idosos, né, aí já vem a irmã, a compadre, né, vem a madrinha, vem o outro, já liga, aí tá no sítio, né? E aí já desce os tiozinhos lá para falando que morreu quantos já. E aí começa, né? O cara que fala do leite agora fala da doença. O cara que fala do negócio agora só tem esse assunto e acaba entrando. Então a pessoa que se alimenta disso aí acaba nesse ponto mesmo. E nesse momento ela já estava com essa linguagem já falando, né, o cuidado, que tem que tomar cuidado, tal, já estava nessa linguagem. É uma coisa rápida, gente, é tão rápido, mas é tão rápido que a gente nem vê. Quando vê, você já está falando a língua. Quando vê, você já está falando de sexo. Quando vê, você já está falando de futebol.
Quando vê, você já está falando de mulher, está falando de bebida, está falando de festa, está falando de dinheiro, está falando de corrida de cavalo, está falando de tudo. É uma coisa muito rápida. O momento de distração de Elias, aconteceu isso. Acaba logo com a minha vida, me leva. Eu sou um fracasso. Se o cara é um fracasso e fez aquilo lá, o que nós somos então? Pelo amor de Deus. É um momento muito rápido. E se você não tomar conta da tua boca, você está falando besteira. E pelas palavras que saírem da tua boca, você será julgado. 5. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Você nunca vai conseguir ver uma situação sendo resolvida se você quiser comer deitado. Você precisa se levantar para você comer. Você vê muita gente parando, por quê? Porque caiu no sono. Olha Elias aqui. Muita gente se esquecendo quem é e quem é Deus, e ele com Deus que fizeram juntos, tendo a amnésia de não lembrar qual é a parceria, sabe aquela parceria Batman e Robin? Entendeu? Aquela coisa que assim, o que os dois fizeram juntos? Elias sem Deus, não é nada. Agora com Deus, foi um matador de profeta. Fez e aconteceu. O que ele falava acontecia. Agora, para você começar a realmente mudar a tua vida, você precisa começar a se levantar. Se levanta e para de reclamar. Para de achar tudo difícil. Se levanta no espírito e começa a se alimentar. Está aqui, ó. E caiu no sono e de repente um anjo tocou nele e disse: quantas vezes você é tocado pelo Espírito e você não se levanta? Olha, eu já vi diversas vezes pessoas sendo tocadas, incomodadas. Ah, Deus tirando o sono, dando visão, dando sonho, a pessoa não se mexe. Ela entrou num sono profundo. O sono da reclamação, da murmuração, o sono de querer somente assistir, só no sofazinho, no ar-condicionado, longe realmente da onde Deus mandou nós estarmos. 6. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Olha só, é muito... Você olha aqui, perto da tua cabeça, a palavra precisa estar onde? A palavra precisa entrar e fixar. Ela precisa mudar através da renovação da mente. Os detalhes. Deus ele é muito detalhista. Ele estava a palavra em cima da pedra. Jesus. E uma jarra de água. Ele comeu, ele bebeu e ele dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. O que nós vemos aqui é uma preparação. Nós precisamos sim alimentar, é um foco só. Eu tenho o objetivo de me alimentar, de beber a coisa certa, de comer a coisa certa, de descansar no lugar certo, para eu começar essa viagem. Há sim um processo. E esse processo precisa ser respeitado. Nós precisamos respeitar os processos. Há um processo. Não adianta você comer uma vez e querer já enfrentar o seu primeiro Golias. Você precisa estar preparado. Nós se preparamos comendo a palavra, se preparando, descansando no Senhor, renovando as forças nele. Aqui o processo é muito claro. 9. Aí ele entrou numa caverna para passar a noite,
E de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Que homem é esse? Que homem que faz tanta coisa e vai parar numa caverna? Não adianta você querer inventar. Sabe que tem gente que é muito criativo para Deus. É muito criativo, inventa umas coisas. Olha, Deus, eu só estou aqui porque minha esposa... Ah, não, eu só estou aqui porque meu filho... Aí eu só fiz isso porque esse irmão aqui, ó, me tratou de uma forma, não me deu boa noite, sabe? Olha, eu lembro de um caso muito engraçado, né? Engraçado e triste, né? Eu, depois de um evangelismo noturno, né? Acabou o trabalho, e aí os evangelistas fizeram a roda aí, comecei a orar. Era uma quinta-feira, estava até chovendo, eu lembro. E aí a gente orando, expulsando, quebrando toda a carga, né? Que nada venha nos acompanhar, né? Que foi trazido para nós temos que trazer a bênção, né? Levar a bênção e não trazer maldição para cá. Então a gente encerrou o trabalho. E nisso eu estou vendo uma evangelista lá com o olhão aberto, e eu estou orando e tal, e olha de novo ali, filha da mãe, você não vai fechar o olho? Você quer brincar mesmo, um trabalho tão pesado, num lugar pesado, a gente vai brincar agora? Quer ficar com o olhão aberto e olha para lá, e olha para lá? Falei, amém. Orei, finalizei, botei a mão, abençoei, falei, cada um tem suas escolhas. E eu falei depois, né, temos que ter a consciência, né, da onde estamos. A gente não pode ficar brincando. Isso aqui não é um lugar de brincadeira. E temos que fechar o olho, né? Acabou o trabalho, fomos embora, tal. Cheguei na igreja para ir embora, que a pessoa me parou, essa mesma pessoa. Aí ela veio falar comigo, bispo, seguinte, né? Tal, e já começou, né? Começou já a entregar o ouro ali, né? Ela começou a falar tudo, o que era ela, tal. E aí ela só falando, e ela falou assim, bispo, e aí eu lembro de uma frase até hoje, nunca esqueci dela. Eu acho assim que tem que ter paciência, tal, porque eu só estou 2 anos na igreja. Para fechar o olho, para fazer uma oração com o olho fechado. Tem que ter paciência, porque eu só estou há 2 anos na igreja. Amém. 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 Se tivesse 2 minutos, já saberia que até meus filhos sabem que para orar, para abençoar a comida, tem que fechar o olho. As pessoas querem ter umas boas desculpas. As pessoas são criativas. E quando você vê, está numa caverna dessa aqui, e eu gosto disso, porque Elias, ele tinha seus motivos, mas os motivos que nós temos não servem para nada. Sabe os seus motivos? Todos os motivos que você não se entrega integralmente para Deus, Ele não está nem aí para isso. Ele não se importa, e muito pelo contrário, o que você vai falar pode piorar a situação. 10. Ele respondeu, Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti. Presta atenção, que a desculpa de Elias é maravilhosa. Qualquer pessoa, talvez até eu e você, ia cair numa dessa. Mas ouça bem. Eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti. Mas o povo de Israel quebrou sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou. Ele não perguntou isso. Ele perguntou o que você está fazendo na caverna. Já viu quando a pessoa fala, você está bem? Não, porque meu marido, ele não presta. Porque minha esposa... Você sabe que oração? Então, é o seguinte, aconteceu uma situação lá em casa, já viu essas pessoas? É gente que não está focada. É um exemplo do falta de foco do Elias. Talvez você mesmo já teve umas boas desculpas assim. Eu sou o único que sobrou. E eles estão querendo me matar. Eles estão querendo me matar. É um ótimo. Mas ele tem todos os argumentos possíveis e plausíveis e aceitáveis. Mas Deus é o juiz. E se a tua defesa não for boa,
né? Mesmo Jesus é o nosso advogado, ele intercede por nós, mas a defesa não era boa, porque não foi isso que Deus mandou. Ele não vai mudar o seu argumento ou sua direção só porque você tem problema. O teu problema não é problema para Deus. Não adianta contar o problema, por quê? Porque o Deus é maior que o problema. Você vai contar realmente para Deus aquilo que o médico falou para você? Você vai fazer, eu já vi pessoas aqui, ou melhor, eu vi na Celso isso, quando a gente estava na igreja da Celso, uma pessoa vir trazer os medicamentos para ser abençoados. Vários medicamentos, ela falou, eu vim trazer para ser abençoado, o medicamento para fazer efeito. Não era mais fácil a gente fazer uma oração para Deus me curar? Eu posso fazer mais do que isso. Eu posso acreditar realmente que não será através de, como muitas igrejas, infelizmente, acontece, que através de uma toalhinha, que através de um tijolinho, através de um óleo ungido, uma coisinha, tudo através de alguma coisa eu vou ser curada. Eu não posso ser curado através da minha oração. Eu não posso ser curado através de um jejum, de uma entrega, de um relacionamento, de uma autoridade, de uma graça, de um favor que eu recebi. A desculpa é muito boa, mas a resposta que Deus vai dar para Elias, a resposta que Ele dá para você, a resposta que Ele sempre vai dar, sempre vai ser a mesma resposta. Próximo. O Senhor disse a ele, saia e vá ficar diante de mim no altar do monte. Então o Senhor passou ali, mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio o terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto também. Vamos lá. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse, o que você está fazendo aqui novamente? Você viu que Jesus já respondeu, Elias? Alguém percebeu aqui ou não? Sim ou não? Ele não estava no terremoto, ele não estava no fogo, ele já mostrou que ele que domina tudo. Ele já respondeu, Elias. Mas tem gente que não está ouvindo, e não está percebendo os sinais, não tem o mínimo do discernimento de ver os sinais que ele já está respondendo. Ele já está respondendo a você. E sabe o que acontece? Muita gente não entende o primeiro sinal e fica demorando. E a vida vai passando, os dias vão passando, os propósitos vão acabando, e elas não estão entendendo o que Deus já está fazendo. Lembra que a bispa falou agora há pouco no culto? Ela falou que será como um vento, mas você não vai sentir, mas você vai ver o efeito do Espírito sobre todas as áreas da tua vida. A pergunta é feita novamente. Deus está fazendo novamente a mesma pergunta. E Elias, novamente, a falta de foco dele, a falta do discernimento vai dar as mesmas respostas. Próximo. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti, meu Deus do céu, de novo. Mas o povo de Israel quebrou sua aliança contigo, derrubou os seus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou. Eles estão querendo me matar, só fez um copia e cola. Ele só botou a mesma coisa, a mesma desculpa. Meu Deus do céu, Deus mostrou todo o teu poder, não precisava mostrar. Ele já tinha mostrado, ele já tinha vivido e já tinha feito. Agora, o vento veio, o terremoto, ele não estava lá. Porque ele tem o poder daquilo, mas não estava naquilo. O fogo, nada, mas para alguns Deus vai ter que ser mais claro ainda. E vamos lá, próximo. O Senhor respondeu... Então o Senhor Deus disse, volte para o deserto que fique perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unge Azael como rei de Ser. Sabe o que ele falou? Na versão na NVI, fala, volte pelo caminho de onde você veio. Bota depois aí para eles. Volte para o deserto que fica perto de Damasco. Volte por onde você veio. Você já andou demais errado. As pessoas querem que a partir dali, Deus crie um caminho novo para ela voltar. Uma pessoa tão experiente e
e tão vivida como Elias, tão usada, ali ó, vai e retorna por onde viestes. Então, uma pessoa tão vivida como Elias, e às vezes você está falando, bispo, mas eu estou na igreja há pouco tempo. Não importa, você já entendeu como Deus funciona, como Deus trabalha. Às vezes você está achando que você está no caminho errado, vai vencer, vai andar em alguma coisa na tua vida, no caminho errado. Não adianta você continuar se escondendo nas suas desculpas, nas suas cavernas, nos seus questionamentos, nos seus diagnósticos, nos seus problemas no seu casamento, o seu problema financeiro, que é muito difícil, é complicado, né? Deus só está falando, primeiro, eu já mostrei tudo para você. Segundo, você já viu o que eu fiz. Você já viu assim que eu sou o Deus que fez abrir as águas, o Deus que ressuscita mortos, o Deus que criou tudo, o Deus que criou você. E você não está vendo o que eu criei. Se você sai aí fora e olha para o céu, você já sabe o que ele criou. Você olha para o chão, se você olha no espelho, Deus está em tudo. E as pessoas têm que parar, perder o teu tempo, perder a vida e ter que chegar no ponto de Deus tirar, sabe aquela papinha sólida que você já estava? Elias já estava comendo a comida sólida, aí ele voltou para a papinha. A gente não pode voltar e achar que eu tenho o direito de retroceder por causa de um problema. Deus não dá problema para a gente retroceder. Deus não permitiu um negócio desse, sabe? Para mim é muito forte isso aqui, porque Elias não ia ser transladado, não era o momento ainda. Não era o tempo, esse não tinha chegado o tempo, ele tinha que ungir, ele tinha que deixar pessoas no seu lugar. Mas como ele ia ensinar esses homens, se no primeiro momento de medo, aquele Elias que não foi trabalhado, sabe aquele Elias que você jogou debaixo do tapete? Eu já falei aqui, eu já dei um exemplo aqui muito interessante, que tem pessoas que chegam na igreja e passou uma vida inteira com fome, passando muita dificuldade. E quando chega na igreja, Deus começa a abençoar e honrar, e essa pessoa vitoriosa, essa pessoa abre empresas e vive um tempo poderoso, e Deus realmente derrama teu poder sobre a vida dela, e ela realmente chega até a virar um Eliaquim. Mas se aquela mentalidade, aquela crença, aquela cabeça de escassez não foi trabalhada, chega num tempo de pandemia como esse, sabe o que acontece? Quando ela se vê obrigada a fechar os seus negócios, e ela se vê que o dinheiro não está entrando mais, e ela vê que ela está fechando empresa, e o negócio está apertando, e tem que mandar funcionário embora, sabe o que acontece? Ao invés de ficar com o novo homem que foi criado, aquilo que não foi trabalhado aparece nesse momento. E sabe o que acontece? A pessoa para de dizimar, a pessoa para de ofertar, a pessoa ela quer economizar até o dinheiro do combustível, sabe? Volta aquela crença de escassez e nunca foi trabalhado isso. Ela não pensa mais de forma abundante, ela pensa de forma miserável. Ela quer voltar àquela velha pessoa que nunca funcionou. E se aquilo não for trabalhado, uma situação como essa, que veio para trabalhar e nos elevar para outro patamar, faz a gente voltar àquilo que a gente já saiu. Elias, por um momento na vida dele, deve ter sido esse medroso, o questionador que queria morrer para tudo. Sabe o Jonas, que preferia a morte, né, ao invés de pregar, né, a palavra para o povo de Nínive. Por quê? Porque ele queria castigo, ele não queria misericórdia. Aqui a gente vê um Elias que esqueceu quem era. Infelizmente pode acontecer com muitas pessoas, se não estiver olhando para o lugar certo e não estiver ouvindo a coisa certa, dá lugar para mensageiros. Mensageiro de desgraça. Se você liga a TV, está cheio de mensageiro de desgraça. Se você pega um jornal, está cheio de mensagens. Se você pega um WhatsApp, ou você pega um Facebook, está cheio de mensagens de desgraça. Os mensageiros de desgraça estão por todo lado. Se você quiser, você não precisa procurar muito. É só olhar para o lado e já tem um.
Entendeu? E não seja teu irmão do lado aí. Pode voltar ao versículo. Jeú, e filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel Meoloá, como profeta para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Aqui nós vemos esse versículo, e cadê o 19? Bota no 19 já para mim aqui. Elias saiu e encontrou Eliseu que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de boi e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Eu gosto muito disso, porque quando você vê a oportunidade, você não precisa abrir a boca. Tem gente que, eu já falei, olha, eu fico vendo que, às vezes eu falo para uma pessoa, olha, vamos evangelizar, né? Se eu preciso insistir, aquilo não é uma bênção, aquilo não é uma oportunidade para ela. Ela não enxerga ainda como a maior honra da vida dela. A bispa fala, olha, vamos aqui, vamos entregar o jejum, vamos abrir um jejum, vamos fazer um jejum pelo menos, vamos vamos participar do propósito. Se essa pessoa ela precisa insistir muito, é porque aquilo não está nela mesmo. Quando está dentro de nós, quando abre a boca e a gente vê uma oportunidade, aquilo não precisa falar duas vezes. Um homem que tinha uma estabilidade, 12 pares de boi, não era um homem pobre, era um homem bem-sucedido. Eliseu podia se considerar um homem bem-sucedido. Elias passou perto dele, jogou a capa, acabou. Você joga a mensagem, meu amigo, é assim, não quiser outro vai ser. Se não fosse Eliseu ia ser outro. Mas Deus ele sonda tanto o coração das pessoas, que como a gente viu aqui mesmo, a bispa falando ainda sobre Natanael, entendeu? Ah, eu te vi, não, mas o senhor, vi você lá debaixo da figueira. Aqui ele já tinha falado que quem iria lhe ungir, que seria Eliseu. Deus já sabia do coração de Eliseu. Ele já sabia quem era essa pessoa e o que esperar dela. Então, aqui é uma pessoa que não precisa de duas capas, só uma já basta. 20. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse, deixe que eu vá beijar meu pai e minha mãe, depois eu irei com você. Elias falou, está bem, pode ir, eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e matou, então fez o fogo com a madeira e depois a carne, tal, então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Abre sua Bíblia agora aqui, ó, no livro de 2 Reis, capítulo 2. Vamos começar do versículo 7. E 50 profetas o seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio, e os profetas ficaram olhando de longe. Aí Elias tirou a sua capa, enrolou-a e bateu com ela na água. A água se abriu e ele e Eliseu passaram para o outro lado, andando em terra seca. Ali Elias disse a Eliseu, diga o que você quer. Diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse, isso é algo que eu gosto bastante. Uma pessoa que não tem medo de pedir. Eu vi muitas coisas nesse propósito, inclusive eu já falei aqui sobre quando a gente faz o corredor de carros, a gente vê muita coisa também.
O medo de pedir. O medo das pessoas que estão andando a pé, o medo de pedir. O medo de pedir por quê? Porque tem medo de não receber. Eu acabei de falar aqui para vocês que, de propósito, puseram a Deus à prova, pedindo comida que queriam. Você não pode duvidar de Deus. Nós não podemos limitar a Deus, porque Deus fica irado com isso. Ele se chateia, Ele não gosta disso. Quando chega um negócio na nossa vida, um portal se abre, eu tenho que pedir pedidos do tamanho de Deus. Se você faz pedidos do teu tamanho, você mesmo faz. Se você quer, talvez, um cargo de gerência na tua empresa, você é um funcionário, você é um vendedor, você quer um cargo de gerência, se você se esforçar muito e vender demais e fazer cursos, você vai chegar à gerência sozinho. Você não precisa de Deus para isso. Agora você vai precisar de Deus para ser o dono da empresa. Se você fizer pedidos, bispo, Deus, eu quero que o Senhor me ajude a conseguir comprar e ter bilhete único, sabe? Ou talvez uma boa bicicleta, sabe? Mas não uma qualquer bicicleta, mas uma Trek, sabe? Aquela bicicleta top, sabe? Com 25 marchas. Mas ainda é uma bicicleta. Por que você não pede logo uma Land Rover? Pede logo o que você quer. As pessoas ficam com medo de não ser respondido. Mas bispo, peça o que você quer. Sabe, para Deus Ele não recebe como ofensa. A mentalidade do homem, muitas vezes, é como o próprio Elias aqui vai ouvir. Às vezes você vai estar com um parente do lado, uma pessoa, até um irmão do seu lado, vai falar, rapaz do céu, hein? Você não economizou no pedido, hein? Já viu? Olha aqui, quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Olha o pedido do cara. Agora Elias disse, esse pedido é difícil. É por isso que muitas pessoas desistem. Porque ao invés de ouvir Deus, começa a achar que o pedido é difícil. Por quê? Porque para ele foi difícil. Porque Elias não conseguiu, por que você não vai conseguir? Se o irmão não conseguiu, se o pastor não conseguiu ser curado, que fala que temos que se conformar, eu já falei aqui, porque por causa de muitas pessoas, muitos pregadores fracassados e derrotados, e muitos testemunhos fracassados, pessoas acreditam numa palavra que não existe. Deus nunca falou que o irmão, né, como eu falei aqui na semana retrasada, o irmão aí que orou pelas costas, mas Deus não curou, mas ele acha que é aprovação de Deus, então ele aceitou a dor nas costas. A outra irmã que está lá na UTI, né, e agora saiu da UTI, mas só come comida por canudinho, ela orou, mas não foi respondido, então é aprovação de Deus, então eu tenho que viver isso aqui. Deus nunca falou sobre isso, você passa por isso. Jó passou por período dele, por volta de 9 meses, ele venceu isso. Ele perdeu, foi tirado tudo e foi colocado em 2 vezes mais para ele. Então o processo acaba, não adianta você falar, havia havido 20, 30 anos com a mesma coisa. Não, Deus não funciona. E se você acredita nessa teoria, a teoria do sofrimento, a palavra, né, a palavra de Jó, que muitos se apegam, que tem que ficar no sofrimento, que não, olha, eu falei esses dias com um menino, e fui lá levar meu carro ali para fazer um trabalho ali, arrumar um negócio, e o rapaz trabalhava lá, e ele falou que o pai dele era pastor. Mas o menino não pensa como o pai dele. E ele disse que o pai dele falou que as bênçãos, vitórias, casa boa, só vai viver em outra vida. Ele não vai viver nada aqui. Então ele pensa que é errado pedir carro, é errado querer uma vida abençoada, é errado ter uma casa, ter comida boa, é errado, as coisas é errado comprar um sapato novo, tem que andar com o sapatinho furado, é errado você botar dente na boca,
Sabe, tem que andar banguelo. É isso que, né? Por isso que o mundo não quer a fé. Por isso que eu já cheguei a levar quase tapa de gente quando eu fui evangelizar. Por quê? Porque está aí. Eu vou querer, mesmo se eu fosse ímpio, eu não ia querer um Deus que o cara tem que andar banguelo com o sapato furado e cheio de sofrimento e de dor e muito pior, doença às vezes. Eu vou querer esse Deus? Eu fico comigo que está melhor do que isso aí. É ou não é? Sim ou não? Isso é propaganda do reino de Deus? Se os sinais acompanharão os que crerem, se os sinais de poder e maravilhas, não é desgraça, a palavra diz maravilhas, nos acompanharão, por que eu vou? A pessoa está achando que só existe o livro de Jó. Ou a pessoa está achando que só, sei lá, as pessoas não conseguem ver e querem pegar a palavra, se apegam na palavra, abaça a palavra, tatua a palavra, coloca na parede a palavra e acha que isso, tudo o resto dos versículos, reinarão em vida, vida abundante, vida plena, tudo aquilo que Deus prometeu pode jogar fora. Agora isso aqui, nós não podemos aceitar, gente do nosso lado, mesmo se for um líder, falar uma besteira dessa. Seu pedido é difícil. Difícil é te aguentar, meu. Difícil é ouvir um cara fracassado, né? Ô, bicho, você está ofendendo? Não estou ofendendo, não. Eu estou querendo só dizer que isso não está na Bíblia. Deus não deixou, Deus não foi à cruz para você andar doente. Deus não foi à cruz para você passar fome. Deus não foi à cruz para o povo dele ser humilhado. Deus não mandou o Espírito Santo para você ser um qualquer. Deus não deu multiplicação da graça para você não ser o rei, o governador desse mundo. É isso que eu estou falando somente. Eu só estou dizendo que se é para pedir, pede direito. É só pedir, peça direito. Esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo, se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, não receberá. Isso é muito bom isso aqui, sabe por quê? Você precisa estar focado na coisa certa. Se você não vê e não estiver focado em Elias, no caso, era uma transferência aqui. Aqui é levar um e deixar 2 vezes mais o que o cara tinha sobre ele. Aqui era um portal. Fala comigo, portal. Aqui havia um portal aqui. O portal não vai... você não vai viver nada desse portal se você tirar os olhos. Toda vez que os caras tiraram os olhos... Pedro saiu do barco, tirou o olho de Jesus, olhou para a onda, afundou. Toda vez que nós tirarmos os olhos de Cristo, nós perdemos o portal. 11. E assim foram andando e conversando. Presta atenção. E assim foram andando e conversando. Estava vivendo, a vida estava seguindo. Foram andando, foram batendo papo, sabe? Foi conversando. De repente, ô Jesus amado, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo separou um do outro. Foi de repente. O negócio foi muito rápido. De repente, a Bíblia não exagera, foi de repente. Não foi esperado. Ninguém estava vendo de longe um cavalinho, sabe? E chegando fogo. Não. Foi na hora. Se ele não estivesse olhando, se ele não tivesse focado em Elias, ele não ia receber. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai, ó Senhor, sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio. Depois pegou a capa de Elias, que havia caído, voltou
para a beira do rio. Você viu que a capa caiu. Caiu como? Ele não levou a capa ficou. Voltou para a beira do rio Jordão e parou ali. Então bateu na água com a capa de Elias e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Aí bateu de novo na água e ela se abriu. Se ele tivesse batido só uma e falou: rapaz, ele não está aqui não. Ai, eu não recebi. Sabe, isso para mim é um grande teste. Tem gente que já recebeu, mas não tomou posse. Tem gente que já está no melhor lugar. Tem gente que já entrou na empresa, mas não tomou posse. Tem gente que se acomodou onde está. Tem gente que viu que o portal abriu, até entrou, mas virou um qualquer ali dentro da empresa. Não tá se destacando em nada. Não é o melhor na sua área. Ah, bispo, é porque eu vou esperar o cliente. Não, você faz a sua parte. Você vai jogar capa para todo mundo. Você vai ligar para todo mundo. Você vai ser o melhor na sua área. Você não precisa de Deus para ligar. Se você precisar de Deus para fazer uma ligação para um cliente, para fazer uma boa propaganda, eu não preciso de Deus para fazer um bom banner. Ah, bispo, não precisa de criatividade. Isso você já tem. O poder do Espírito está sobre você. O teu pai é o maior design. Ele criou tudo, sem copiar de ninguém. Então a gente já tem esse poder criativo. Aí bateu Elias e bateu de novo na água e ela se abriu e ele passou para o outro lado. 15, finalizando. Os 50 profetas de Jericó viram isso e disseram: o poder de Elias está com Eliseu. Então foram encontrar-se com ele, ajoelharam-se diante dele. Eu deixei esse último versículo porque o povo estava olhando, lembra no versículo 7? Estava lá, parado, olhando para eles, vendo o que acontecia. Tem muita gente esperando de nós. Nós não estamos no meio dos 50. Vocês não foram chamados, nós não fomos chamados para ser mais um profeta. Nós fomos chamados para receber unções dobradas, unções triplicadas, quadruplicadas. Nós não fomos chamados para fazer o básico. Nós fomos chamados para estremecer, romper, mudar, modificar, levantar. Aqui mostrou exatamente que o poder, eles realmente viram que havia algo diferente naquele homem quando viu um sinal. Às vezes a gente está em casa, fala de Deus, fala por irmão, fala para o outro, e ninguém quer esse Deus. Ninguém está me ouvindo. Ô bispo, que luta. Aí você vê que a pessoa lá dentro não vê que você mudou em nada. Você tem as mesmas brincadeiras, a mesma linguagem, você age da mesma forma, você briga e é desequilibrado da mesma maneira. Aqui, olha, que interessante, essa semana eu peguei uma situação muito interessante. Eu estou acompanhando uma pessoa, uma mulher, e ela está falando para mim, falava bastante para mim sobre a filha dela. A filha acho que já tem uns 20 anos. E ela falava bastante: bispo, que situação, que luta, que batalha. Aí me atualizava de novo: bispo, agora ela está fazendo um complô contra mim. Ela já serve a Umbanda e Candomblé, né? Ela já faz trabalhos, vai para terreiro, sabe? Já tem as qualificações lá do terreiro e tal. E ela toda vez me falando, né? Teve uma briga, um desequilíbrio, porque ela trouxe o orixá para casa, e está aquele negócio, aquela situação. Eu falei: gente do céu, né? E por isso que em Provérbios fala que é bom você olhar os dois lados. A Bíblia fala isso. Lá em Provérbios, depois pesquisa. Olhe sempre os dois lados para você tomar uma decisão. E ali eu falei: meu Deus do céu, essa menina é complicada, hein? Que desafio. Ela veio me falar agora, e ela veio me atualizar de novo no domingo. Olha que agora ela está contra mim, porque eu estou na igreja,
E também ela fez toda uma rodinha aí com a família e todo mundo agora está querendo me tirar da igreja. Ok. Chegou na segunda-feira, essa menina veio e ela ficou no carro, não sei se ela buscou em algum lugar, ela teve que parar aqui e teve que esperar no carro. Aí essa mãe veio e falou comigo, olha bispo, ela está lá no carro. Está no carro? Eu posso falar com ela? Pode. Eu fui lá no carro, né? Aí eu estava do lado da mãe, a mãe começou a, ela falou algumas coisas para mim e tal. Eu comecei a conversar com essa menina, e essa menina começou a me dar patada, falar de tudo e ser bem ignorante, de todos os lados. Inclusive eu falei, mas e como lá é na religião, lá procura no Google. E aí fechou a porta na minha cara, foi tudo que eu tinha direito ali. E eu falei, eu comecei a entender algumas coisas naquela hora. Aí ela estava com dor de cabeça, para piorar também, né? Estava com dor de cabeça, passando mal também. Aí eu falei para a mãe, vai para dentro da igreja, deixa eu falar com ela sozinha. Ela estava no estacionamento ali. Aí eu pedi para falar com ela mais um pouquinho. Aí ela abriu a porta, comecei a conversar. Comecei a entender, falei um pouco da minha história, porque eu já entendi que o problema era com a mãe. E aí ela começou a se abrir, começou a falar que a mãe xingava ela, ofendia, chamava de vagabundo, desequilibrada, chamava de tudo, você imaginar. Todo vocabulário de palavrão passava por essa mãe, que era santa, sabe? Essa mãe era... Ainda bem que ela não estava na época de Eliseu, senão era ela que ia para o cavalo de fogo e o Elias ia ficar só olhando. Porque era santa, uma santa assim que eu fiquei, não estou sendo hipócrita, não, eu fiquei constrangido tanto a santidade dela, porque o que ela me falava, como Deus fala. E assim, a gente vê que não é à toa as coisas. Era um desequilíbrio. A menina, ela tinha sido adotada, e até xingamento que ela era uma órfã, ela jogava na cara. Só para você ter uma ideia. E para destruir assim, é só ser uma pessoa bem bipolar. Agindo assim, falando duas linguagens, sabe? Você fala de Deus, mas ao mesmo tempo você desequilibra ali. E falou de tudo, aí eu chamei a mãe e tal, e comecei a conversar, e ela falou tudo que precisava falar para a mãe e tal. Aí a mãe foi para lá e tal, e eu comecei a conversar, falar de Jesus e conversar bastante com ela. Quando, resumidamente, ela aceitou Jesus, ela largou o terreiro, ela levantou, me abraçou, chorou, essa mãe chegou, choramos junto, todo mundo virou uma choradeira, porque de verdade me tocou ali, porque o negócio estava bem difícil. E eu vi como Deus trabalhou, foi Deus ali do início ao fim, Deus ele quebrantou ela, aquela menina, ela perdoou, ela aceitou Jesus, eu falei de Deus, eu comecei a falar, ela já até saiu do grupo do WhatsApp, aí que era do pessoal da Umbanda, limpou tudo, começou uma nova vida, essa mãe chorou, e o negócio foi tão poderoso, que ela já tomou decisões, e já veio hoje no jejum, já estava aí, sabe, uma situação que parecia impossível, mas quando você vai procurar, você olha que tem dois lados a história. Não adianta você falar que você é Elias, o santo dos santos, é o cara do cara. Você, assim, se chega em casa, tem um motivo ali. Bispo, mas ela não é isso, ela pode ter se desequilibrado, todo mundo desequilibra na vida, gente, mas a comunicação muitas vezes não é o que você fala, mas é como você fala. A maneira que você falar, você vai estar fechando uma porta. Se você falar da forma arrogante, miserável, julgador, de uma forma de pisar, você vai não vai ter resultado. A Bíblia fala de atitude sem palavras. Tem coisas que nós não precisamos falar mais. A nossa vida vai demonstrar o poder de Deus. As pessoas vão querer Deus através da nossa vida. As pessoas vão querer aceitar Jesus por causa de nós, pelo resultado do nosso casamento, da nossa família, o resultado da nossa saúde. Sabe, os sinais acompanharão, não é falarão. Nós somos a propaganda de Jesus Cristo. Nós somos a propaganda de Deus. Se você não é uma boa propaganda, você também não é uma propaganda dentro da tua casa. Se a tua casa não está salva, a tua casa te rejeita, a tua casa é pé de guerra. Bispo, mas não é todos os casos, não é todos os casos. Mas a maioria das vezes falta exemplo de casa, falta comunicação, falta respeito.
nós temos que colocar e realmente ver. O poder de Elias está com Eliseu. Eles viram. Então eles foram encontrar-se com ele. E ajoelharam-se diante dele. É muito claro isso aqui, gente. As pessoas vão ver e vão querer nos seguir. As pessoas querem viver algo novo, sim. As pessoas querem ser felizes. Ninguém está feliz na desgraça, não adianta. Ninguém está feliz assim. Agora, se nós somos a propaganda, o troféu, né? Nós temos que fazer um bom polimento. Tem que mostrar realmente que somos um povo de escudo de ouro e não de bronze. O escudo de ouro. Nós nascemos de um Deus que é o criador do ouro. Então, seja a verdade, seja verdadeiro, seja real. Não queira passar outra imagem dentro da igreja. Não queira ser o cristão ali fora, o jogador ali fora, e chega na tua casa, você é como Naamã. Fora de casa é o capitão, dentro de casa é o leproso. Nós vivemos uma vida só. E essa vida, com essa integridade, é que vai trazer grandes resultados para a tua vida, eu tenho certeza. Se coloque de pé, por gentileza. Vamos orar, pessoal. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Esse Deus maravilhoso, nossa último culto, no último relacionamento, né? Culto de relacionamento das 3 da manhã do ano. E é muito forte para mim. As pessoas, aqueles que estão fazendo o dever de casa, vai viver algo novo. Eu tenho sempre brinco que aqui às 3 horas da manhã estão os novos milionários. Né? Se olhar para o lado, pode marcar que esse vai ser o próximo milionário. É sempre assim. Não adianta. Senão isso aqui está mentindo. E eu não acredito nisso. Senão isso aqui é mentiroso. Nós estamos realmente chamando a atenção de Deus. E vamos chamar agora de forma sincera. A Bíblia diz sobre orações sinceras. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado. Eu inicio novamente agradecendo, meu Pai, porque o Senhor é bom. Muito obrigado, meu Deus. Meu Deus, aqui nessa madrugada tem muitas pessoas e com N situações. Meu Pai, muitas situações que, meu Pai, como Elias pode ter muitas desculpas, meu Pai, muito convincentes. Mas nós sabemos, meu Pai, que o Senhor não vai ouvir isso. O Senhor não ouve problemas, o Senhor não ouve doenças, o Senhor não ouve dívidas. O Senhor responde fé. E essa fé, meu Pai, que move montanhas, essa fé que faz andar sobre as águas, que sai, meu Pai, e faz verdadeiramente, meu Deus, o impossível se tornar possível, meu Deus. Meu Pai, que o teu povo entenda isso e que o teu povo viva isso. Que a prática, meu Pai, do vitorioso seja feita de forma integral nos corações, meu Deus. Eu abençoo, meu Pai, a vida de cada um. Eu peço, meu Pai, uma resposta, uma bênção. Eu peço, meu Pai, que essa oração que está sendo realizada sincera. Meu Pai, essa oração honesta. Meu Pai, essa oração, meu Pai, que vem de um verdadeiro adorador, ela seja ouvida nesse momento. Ah, meu Pai, o Senhor mandou, meu Pai, o Senhor mandou ungir Eliseu, mas nem Eliseu sabia disso. Meu Pai, o Senhor está jogando capas aqui. Tem muita gente recebendo capas. E eu quero, meu Pai, que essas capas sejam, meu Pai, de unção dobrada, triplicada. Meu Pai, uma unção poderosa. Meu Pai, derrama sobre cada um esse poder, meu Deus. Que esse poder seja demonstrado em grandes atitudes, grandes práticas, grandes milagres, meu Deus. Eu abençoo, meu Pai, e determino, meu Pai, um poder, uma unção sobre cada um. Que a partir de hoje você viva o extraordinário. Que hoje você, realmente os seus rostos, como de Moisés, saem brilhando daqui. Que o Senhor, meu Pai, encontre cada um na tua glória. Que teu povo consiga, meu Pai, ver realmente um pouco mais da tua glória. Que a tua glória seja vista. Que o Senhor possa entregar mais, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, meu Pai, dar mais 1% para cada um, meu Pai, de um pouco mais de glória. E que essa glória, meu Pai, meu Pai, 1% vindo do Senhor, meu Deus. Senhor,
20 gerações sendo milionárias, ricas e abençoadas. 1%, meu Deus. Meu Pai, pode matar uma pessoa de tanto poder. E eu quero, meu Pai, que o Senhor entregue, meu Pai, um pouco mais. Meu Pai, libera um pouco mais sobre nós. Meu Pai, que aqui, meu Pai, saem verdadeiramente, meu Pai, os novos Eliseus, os novos Elias, meu Deus. Que dessa madrugada, meu Pai, muitos sejam elevados a outros patamares. Eu abençoo a tua vida, eu consagro a obra das tuas mãos. Aonde você tocar, verdadeiramente o Rio Jordão se abrirá. Aonde você tocar, os milagres serão avivados e demonstrados por você. Meu Pai, que o teu povo seja o transmissor, o carteiro de bênçãos, o mensageiro, meu Pai, de vitórias. Eu abençoo, meu Pai, a cada um. Eu determino inteligência, sabedoria, coragem, poder, novos dons, novos talentos. Eu determino o poder e a graça, meu Pai, que seja derramada, meu Deus, inundada sobre cada um, meu Deus. Meu Pai, o Senhor fala, meu Pai, na tua palavra. Eu amo os que me amam, os que me buscam na madrugada me encontram. Meu Deus, eu tenho certeza, Senhor, que meu Pai, muita gente está em muitos lugares, muita gente já está na praia, viajando, descansando, muita gente está dormindo. Meu Pai, dormindo na vida e dormindo, meu Pai, na fé. Senhor, mas esse povo aqui está acordado. E eu quero, meu Pai, hoje que seja destravado muitas coisas. Muita coisa que está travada, meu Pai, que essa pessoa receba esse destravamento. Esse destravamento no financeiro, esse destravamento, meu Pai, judicial, esse destravamento, meu Pai, na saúde, destravamento, meu Pai, na vida conjugal, na família, no profissional. Eu determino um destravamento agora, meu Deus. Meu Pai, que ela viva esse destravamento, esse desbloqueio, esse aceleramento. Eu determino, meu Pai, que o Senhor irá fazer. Meu Pai, que boas novas virão para o teu povo. O povo que está aqui. O povo que está aqui de alma, corpo e espírito. O povo que está pelas transmissões, meu Pai. Que não pôde verdadeiramente estar aqui, mas está aí, meu Deus. Meu Pai, muitos estão agora de joelhos, muitos estão orando, muitos estão ouvindo minha mensagem. E está, meu Pai, prostrado, como sinal de humilhação. Nós queremos, meu Pai, que cada vez mais possamos descer para o que o Senhor nos eleve. Meu Pai, aquele que desce mais, aquele que mais cresce, meu Pai. E que possamos descer, meu Pai, a cada vez mais. Que possamos nos prostrar, que nos humilhar, que nós possamos nos humilhar cada vez mais, para que a honra e o poder seja dada pelo Senhor, meu Deus. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, nos ajudar, e que venha responder a todos nós, meu Pai, nesse dia. Eu acredito no Senhor. Eu tomo posse, meu Pai, de cada oração, que ela seja materializada e concretizada agora, meu Deus. Eu abençoo, meu Deus, a vida de cada um, e que cada um, meu Pai, viva o melhor tempo da vida. Meu Pai, a melhor virada de ano, o melhor início de ano, o melhor tempo da sua vida, meu Pai, está começando, meu Deus. Eu acredito nisso, eu confio nisso, meu Pai. Meu Pai, eu não estou orando, meu Pai, mas eu acredito nisso, eu acredito de verdade. E eu quero isso, meu Pai. Eu quero, meu Pai, que o teu povo seja abençoado. Um povo forte é uma igreja forte, meu Pai. É uma igreja que realmente leva a tua mensagem. É um povo que desbrava meu Pai, aquilo que está escondido, os pioneiros, aquilo que vai viver o inédito, meu Deus, aquilo que vai viver o novo, aquilo que até então não se viu, meu Pai, fora da Bíblia, mas vai se ver, meu Pai, no povo do ministério Mudança de Vida. Eu acredito nisso. Eu abençoo a tua vida e dou a minha bênção. Meu Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui, obrigado, meu Pai, por estar nos ajudando. Meu Pai, está concretizando muita coisa. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor é bom. Muito obrigado. Meu Deus, que cada um, meu Pai, viva boas novas. Grandes boas novas. Grandes, meu Pai, grandes alegrias, meu Deus, nesse dia. Eu acredito nisso. Eu abençoo a cada um e dou a minha bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém.